Olá, olá gente, tudo bom? Aqui mais uma vez, todos nós aqui, começando mais um programa Negritando os Fatos, né? Uma atividade realizada pela Associação de Pesquisadores Negros, professor Nilo Rosa, chegando já aqui, e eu já aceitando. Então, uma atividade da Associação de Pesquisadores Negros da Bahia, né, APNB, né? Temos também aqui conosco, hoje vamos ter também mais um convidado nosso, que é o Luan Andrade, que está chegando também, né? Então, hoje nós teremos uma atividade especial. Bom dia, Luan, bom dia, Nilo. Então, hoje, como eu estava dizendo, então essa é uma atividade que nós estamos promovendo, a Associação de Pesquisadores Negros e Negras da Bahia, né, com a ajuda de alguns órgãos, como o Fundo Brasil, Carrefour e outros parceiros, né? A Associação de Pesquisadores Negros da Bahia é uma associação que contém... Bom dia, professor Nilo. Bom dia. Bom dia. Tem professores de todo o estado da Bahia, né, das universidades públicas e privadas, né? Então, nós somos uma associação, né? Então, não se esqueçam de nos seguir no @pesquisadores negros ou @PNB, vocês localizam isso, né? Já já também teremos a professora Célia Sacramento, que irá bater um papo com a gente, né? Então, feita essa primeira introdução, hoje nós temos alguns pontos dessa semana, repetindo, é uma revista, né, semanal, onde nós apresentamos a revista APNB Pós-TV, onde nós apresentamos algumas notícias que foram relevantes durante a semana, e a gente aproveita para ver o que é que isso tem a ver com a questão étnico-racial, o que é que isso nos toca, né? De que maneira isso, prioritariamente, mas não necessariamente, né? Mas o que é que isso é de importância para as populações negras. E hoje nós temos 4 assuntos, mas, como a gente sempre fala, é um bate-papo aí, eu quero sempre dizer para todo mundo, é um bate-papo informal, não temos nada aqui, muita formalidade, a gente está conversando e vocês que estão aí vão ver e ouvir 3, 4 pessoas conversando sobre temas interessantes, se quiserem fazer pergunta, participar, discutir, mandar sugestões, fiquem à vontade. Então, hoje, nossos temas, nós temos, primeiro tema, a eleição, né? Várias questões aí da eleição, nós temos diversas polêmicas da eleição, tanto a questão de Ciro, quanto a questão da religião, nós temos isso afetando também a religião e política, o que está acontecendo no Irã, o que aconteceu no Irã. Então, com relação às eleições, né, pensar um pouco essa questão da religião e política, como isso está se misturando, é uma coisa que é interessante para a gente, porque a eleição necessariamente tem muito a ver com todos nós, né? E já começando, nós precisamos resolver isso logo no primeiro turno. Uma outra questão que é importante, não menos importante, mas também tão importante, é a questão das mídias sociais, né? Como é que as mídias têm trabalhando isso, vêm discutindo essas questões, né? E aí a gente tem aí o Luan, né, que por um acaso é meu sobrinho, tenho um orgulho de ser meu sobrinho. Luan é formado em marketing, fez graduação em marketing, fez especialização, é uma pessoa extremamente informada, tem mais de 270 mil seguidores hoje no seu Instagram, né? Escurecendo os Fatos, que é um espaço de crítica, mas o Luan vai falar um pouco sobre isso, mas é um espaço crítico, é um espaço moderno, um espaço que também, né, digamos assim, é parceiro nosso, somos primos porque, no sentido de que temos uma abordagem semelhança, o Luan também traz essas questões de política, né, já discutiu vários assuntos, já discutiu, e também racializando as discussões.
Teremos também um outro ponto que é racismo, né? Lógico, é um tema constante nosso. Nós tivemos aí, o Luan teve participando, inclusive, a professora Célia Sacramento também está chegando aqui. Eu irei, estou colocando a professora Célia Sacramento, né? Então, tem também a questão do racismo. Seja bem-vinda, professora Célia Sacramento. Bom Seja dia, bem-vinda. internautas! Bom dia, Luan. Bom dia, professor Nilo Rosa. E bom dia, Onde Romilson. Célia. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, né? Para mais uma Exatamente. vez, vou gritar os fatos aí com o Luan, né? Isso. Exato. Então, vejam só. E aí vamos falar um pouco então sobre racismo. Então, teremos eleição, mídias sociais, racismo e o endividamento público. Não sei se a gente vai dar tempo de discutir tudo, mas se não der, a gente continua logo em seguida. Então, eu vou passar rapidamente, já para a gente começar a provocação. Não sei se Nilo quer começar a provocação, Nilo. Eu já tenho uma provocação para o Não, debate aí com o Luan. Oi? apenas agradecer a presença de Luan como convidado, parabenizá-lo pela essa iniciativa que não é eleitoreira, não é política, mas não é eleitoreira. Depois das eleições, nós estamos aqui, né? Dia 2, nós estaremos sacramentando nosso voto. Talvez não tenhamos esse bate-papo. Talvez, se fosse bom, você, Romilson, fazer uma reflexão se vai ocorrer no domingo que vem, que é o dia máximo, é a festa da democracia. E agradecer a Luan pela presença dele, um homem de publicidade, uma pessoa com uma larga experiência, e nossa queridíssima Célia Sacramento. Só isso. Eu queria fazer uma pergunta logo para a Luan. Qual a influência, Luan, que você que trabalha, que é uma pessoa de redes, qual a influência que nós, claro, depois da apresentação de Célia, se for o caso, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para que sejamos rápidos. Qual é a influência que as redes podem ter na atual eleição? Nós sabemos que na eleição passada elas foram importantíssimas, né? E foram frequentemente fraudadas com fakes falsos, com mentiras, essas coisas todas. E nessa agora, fundamental, qual a influência que ela pode ter nas eleições? Aí, Nilo, antes de passar para. Eu ia pensando também, eu já fazer também minha pergunta, Luan. Minha pergunta vai dizer, eu queria que você falasse um pouco do que foi sua experiência, inclui aqui, desculpe, de Negritando os Fatos, desculpem. Como é que você vê essa. Poxa, desculpem aqui, inclui aqui, ótimo. O que é Negritando, o que é Escurecendo os Fatos, né? O que é que você faz lá no seu Instagram, o que é que você fala? Então eu queria que você, se possível, falasse sobre isso também, o que é que você fala lá no seu espaço, né? O que Nilo colocou e fosse a gente adiante. Bom dia, gente. Meu nome é Luan, para quem não me conhece. E apesar de todas as palavras agradáveis que foram dirigidas a mim, perto dessa galera aqui, eu sou só um iniciante, eu sou pequenininho. A gente está com 3 pessoas que são outro patamar. Eu sou desse tamanho aqui perto dessa galera. Apesar de ter uma visibilidade no Instagram e tal, eu sou porque vocês são. Basicamente isso. Então, assim, primeiramente agradecido. Aqui eu tenho muito aprendizado nesses longos 2 anos. Mas vamos para as perguntas. Rapaz, meu Instagram ele nasce justamente nessa ideia de querer escurecer os fatos, para além de esclarecer, isso aqui, racista não é isso. Quando eu pensei nesse nome foi para dar um ponto de vista racial às coisas, independente do tema, independente de qualquer coisa, né? Então, assim, trazendo para o tema da live, meu voto é de Lula. Mas o candidato que eu tenho mais afinidade na presidência é Leonardo Péricles. Mas não irei votar nele, porque a minha prioridade hoje é tirar Bolsonaro. Então, assim, e começo já deixando bem nítido meus pensamentos para que a gente possa decorrer mais à frente sobre eles. Então, assim, para mim, a internet ela é muito importante. Mas o que muitos fazem é ignorar os que não têm acesso a ela, né?
a internet ela forma a opinião de quem tem acesso, de que tem vivência, de que tem uma constância nela, seja via WhatsApp, seja via Facebook, seja Instagram ou qual plataforma for. Mas tem um Brasil que não acessa a internet, que não tem hábito de acessar a internet, e que são eles que muito provavelmente vão decidir essa eleição. Indo um pouquinho mais além a pergunta do professor Nilo, meu candidato a deputado, eu queria falar também que assim, a internet, o trabalho que é feito na internet, ele é muito importante. Eu demorei muito para dizer quais eram meus votos, justamente por receio de repente, levar alguém a uma má escolha. Só que eu comecei a pensar também que, poxa, meu voto não é de bobeira, né? Tem uma pesquisa, tem um ideal. Então, cabe eu tentar nortear quem por algum motivo me segue, porque não gosto de política. Infelizmente, a política é o que move o Brasil. A gente não tem como ignorar ela. Todas as políticas públicas só foram conseguidas por causa do movimento negro, ou movimento feminista, ou qualquer movimento minoritário. Mas quem assina é o político. Não tem para onde correr. Então eu penso muito na política como instrumento para a gente conseguir acessar determinados espaços. Então, em alguns momentos, eu sim falo o que eu voto e falo o porquê. E eu espero que esteja influenciando as pessoas, pelo menos aqui da Bahia, que não são a maioria dentro do meu Instagram, a votar em pessoas negras. E se não pessoas negras, pessoas que historicamente olharam, minimamente ou não, a gente pode entrar nessa discussão, mas olhou em algum momento para a população menos assistida do Brasil. Então, para resumir, né, tarde demais, eu acredito que a internet ela tem um poder. Ela decidiu uma eleição, mas infelizmente da maneira incorreta, que foi com o advento das fake news, mas que eu acredito que esse ano páginas como a minha e como outras tiveram um papel importante para discutir voto útil, para disseminar as ideias de Lula e para trazer algumas informações que em vários momentos foram negadas pela imprensa, que hoje pode estar aparentemente contra Bolsonaro, mas que em outro momento fez questão de minar o PT e os seus presidentes. Então, professora Célia, Nilo, fique à vontade para perguntar. É um bate-papo, a gente vai conversando aqui, né? E aí eu já vou perguntar uma outra coisa, Luan. Me diga uma coisa assim, como é o seu público lá? Né? O que é que você tem lá em Escurecendo os Papos? Como é que é o seu diálogo? Porque, por exemplo, a gente tem um Instagram com outro perfil, mas eu queria saber como é o perfil lá do seu Instagram. Eu imagino que você deve ter um monte de bolsonaristas também que entra lá para dar pau e xingar. E como é que você lida com esse público? 270 mil pessoas, né? Não, 237. 237, né? 237 mil pessoas. É um mundo, né? É um mundo de gente. Né? Eu vejo as publicações, eu vi que no Terra, e aí eu queria que você falasse um pouco também a sua presença no portal Terra. Foi essa semana ou foi na semana passada, né? Eu vi, não assisti tudo, falando sobre o jogador. Eu queria um pouco ouvir você falar um pouco do perfil das seus seguidores, como foi sua experiência lá no portal Terra. Como você bem pontuou, quando você fala para muita gente na internet, você está aberto a qualquer público, né? Então você está aberto desde uma pessoa que te fala maravilhas, como pessoas que falam que vão fazer atrocidades com você e com seus familiares, né? E obviamente que eu sou muito tranquilo nesse sentido, porque eu tenho disposição. Então, assim, eu não levo nada muito pro coração, não. Mas os ataques acontecem, e não são só de bolsonaristas, né? São de pessoas com discurso conservador. E, a depender do que eu poste, vem pessoas... Só para você ter ideia, eu já fui atacado por monarquistas porque eu critiquei a Princesa Isabel. Então, assim, rola de tudo.
Mas, e aí eu vou falar uma coisa que eu nem gosto muito de falar, eu acho que eu nunca falei isso, mas nessas eleições, quem me deu mais trabalho em relação a ofensas e a acusações e outras coisas, não foram bolsonaristas. Foram pessoas que votam no Ciro. Teve até uns posts aí para trás que eu tive que engrossar com o cara, porque ele veio dizer que esse cara defende ladrão, não sei o que, blá blá blá. Eu peguei e engrossei, tá ligado? Eu evito, mas como eu falei, foi disposição. Eu engrossei com ele, aí eu também nem ignorei, já dei um bloco, porque, como eu falo, né? Nós somos pessoas. A gente tem um compromisso correto com a página, de divulgar, não sei o que, mas às vezes pega a gente no dia mal e acaba que rola estresse. Então, assim, por incrível que pareça, eu sofro muito ataque de seguidores do Bolsonaro. Eu tenho uma suposição que eles seguem algumas páginas tipo a minha. É quando pegam uma coisa que desagrada muito a eles, eles pegam esse link, compartilham num grupo e fazem com que seja reportado. Eu tenho aqui um caso recente que era assim, era um cara falando, pegando um texto bíblico e lendo sobre, e aí eu posso errar, né? Eu vou só parafrasear. O cara dizia: adúlteros, promíscuos e não sei o que devem ser castigados. Aí vinha uma voz no off e perguntava: são homossexuais? Aí ele lá e repetia: não, adúlteros, promíscuos, né? Porque as pessoas querem linkar isso à orientação sexual, o que não é uma verdade. E aí, e aquela palavra com E que acaba com paradores, né? Porque não pode falar porque é uma palavra muito... É a palavra... Entendeu? Então, assim, eles sempre tentavam tentando linkar essas coisas ao público LGBTQIAP+. E aí o vídeo era só isso. Não tinha nada assim. E aí o vídeo caiu. Eu tive que recorrer. Depois de uns 3 dias, eles pediram desculpas. Então, assim, minha página, por exemplo, hoje, o Instagram tem um sistema de selo. Eu não posso participar, porque eu sou constantemente atacado, reportado. Tem algumas coisas que o Instagram disponibiliza para produtores de conteúdo que eu não posso fazer, porque eu sou constantemente denunciado, atacado, o meu alcance constantemente é diminuído, é mitigado, eu entro em shadowban. Então, assim, são uma série de coisas que tratar do assunto me trouxe. E repito, nem sempre são bolsonaristas, sabe? Então, quando você desagrada uma galera trazendo uma outra perspectiva, rapidamente você é colocado nesse lugar de inimigo e eles usam de qualquer coisa para poder te prejudicar. Isso, beleza. Eu vou passar a palavra para a Nilo e para a professora Célia para fazerem perguntas mais, mas antes o pessoal que está aí, não esqueça de curtir, de dar o like, de seguir a gente aí na página dos pesquisadores, né? É importante compartilhar, divulgar essa mensagem, essa live aí, para que o pessoal possa podia ver, ouvir. Hoje temos uma participação especial de Luan, né, trazendo uma outra dimensão, uma outra concepção, mas não esqueçam de fazer isso. Então, professora Célia, professor Nilo, façam perguntas aí que vocês acharem pertinentes ao nosso influenciador digital. Fique à vontade. Professora Célia, professor Nilo, pode perguntar. Célia, Oi. quero ouvir você agora, professora. Pode perguntar, professora. Pois eu estou ouvindo atentamente Luan e fazendo as reflexões, porque ele começou logo tratando da questão dos cidadãos brasileiros que votam e não têm acesso à internet. E aí me fez lembrar do caos que foi a educação na pandemia, porque essas pessoas estavam em casa, por não terem acesso à internet, consequentemente ficaram mais de 2 anos atrasados, né, no processo educacional, ou seja, 2 anos atrasados e agora ainda não existe um projeto para incluí-los nas redes sociais. Todas as escolas públicas têm um IP dedicado. Problema simples de resolver. Ao invés de comprar, não tem um custo já federal, verba carimbada, estou dizendo de onde vem o recurso.
Poxa, tem verba carimbada para comprar, já que não dá para comprar o chip, compra, tem IP dedicado nas escolas, manda para cada escola, né, uma quantidade de giga, para cada casa, cada estudante, uma quantidade de gigabytes e resolve esse problema. Compra um provedor não, compra aquele que faz aquela peça que faz a distribuição da internet na casa e pronto. O modem e acabou. Então, o modem custa o quê? Sei lá, R$150. É muito menos do que cada aluno tem direito pela verba que vem federal. E depois é só ficar pagando. Pega um IP dedicado, que dá para dividir para 60 pessoas. O Estado ficaria pagando, sei lá, uns R$60. Quer dizer, são coisas. Então, tem solução. Eles não querem. Então, essa população que você está falando aí está excluída das redes sociais, porque não tem acesso à internet e também não tem equipamento. Estão, porque o Estado brasileiro não quer. É uma decisão política. E daí, a importância de nós votarmos o nosso candidato a deputado estadual, o professor Dr. Nil Rosa, 18885, porque ele tem um projeto para a educação e a inclusão de todos, ampliando as possibilidades, conseguindo ter acesso à internet. Nós não podíamos... Eu lembro quando eu despertei para a vida, falavam-se em Mobral, eu estava estudando no primário, e falavam-se na necessidade de alfabetização. Era pessoas que pelo menos conseguissem ler, não era nem escrever, era conseguir ler. E hoje, de novo, nós estamos no mesmo problema. Não tem acesso, consequentemente, essas pessoas estão analfabetos. A felicidade é, uma vez tendo acesso, qualquer uma dessas pessoas aprendem rápido. Vocês viram aí na pandemia pessoas da terceira idade que não tinham acesso sequer ao WhatsApp, não sabiam usar. Quando se viram ali, aprenderam, estão felizes. Quantas pessoas estão felizes que podem falar com seus filhos, que estão trabalhando em outras cidades, né? Pessoas que estão comercializando. E aí, me fez lembrar, Luan começou a falar dos ataques que ele sofre lá na página dele, e aí me fez lembrar do Estatuto da Igualdade Racial, né? E eu lembro a luta que foi construir aquele estatuto. O estatuto não foi o estatuto que nós quisemos, mas foi o que conseguimos. E pessoas que votaram contra o estatuto, mas é ele que está garantindo e viabilizando cotas para viabilizar também os fundos eleitorais. E aí, aqueles que votaram contra o Estatuto de Igualdade Racial estão aproveitando agora e dizendo: eu sou negro, eu sou pardo, para ter acesso a essa linha financeira, né, esse fundo financeiro que votou contra. Ou seja, está claro que não é o compromisso com a questão racial, é o compromisso em vantagens. E nós precisamos estar atentos. E o Luan comentando desses ataques todos que ele recebe, que nós que nos colocamos nessa condição de estarmos sendo telhado de vidro, estamos realmente vulneráveis. E a questão toda é ter coragem para continuar fazendo enfrentamento. Não é fácil. Basta que nós desagrademos alguns que, consequentemente, vão vir os ataques de tudo quanto é lado. Então, tudo quanto é lado. Então, parabéns, Luan, por sua coragem, persistência de estar aí abrindo, criando oportunidade e dedicando o seu tempo para viabilizar comentários que façam as pessoas refletir. As pessoas precisam refletir. E é isso que você faz lá, né, no seu canal, dá essa condição para as pessoas pensarem diferente, pensarem fora da caixa, darem uma olhada no que não está sendo dito aonde deveria, que é nos meios de comunicação. Que você está falando nas redes sociais, poderia estar sendo discutido cotidianamente nos canais. E aí eu vi o professor Dr. Fernando Conceição essa semana fazer uma live no YouTube. Ele que foi candidato junto comigo a reitor da Universidade Federal da Bahia, salve o professor Fernando Conceição, que sempre está por aqui conosco. E ele comentando, olha, agora é o momento de se reinicializar o contrato que libera, que autoriza as emissoras a continuarem transmitindo os programas de televisão. E será que vão autorizar mais 15 anos de uso? Quer dizer, veja, nós temos tudo e não temos nada. A nossa Constituição ela é clara, onde
quando estabelece quais são os nossos direitos fundamentais. Para que a nossa legislação foi construída, e foi muita luta. O Estado brasileiro foi feito sob um viés de necessidade da soberania, da cidadania, né, de uma sociedade justa, fraterna e solidária, né, dos valores da iniciativa e pluralidade política, porém nada disso é uma realidade, porque a maioria das pessoas que estão na política só pensam nos seus interesses pessoais. Essa semana é a semana da mudança. É a semana em que nós precisamos votar certo, pensar bem. E aqui eu estou vendo Bárbara Miller, está com muita gente, olha, está variando entre 32, já foi para 42, agora tem 27 pessoas online, mas já passaram aqui mais de 100 pessoas. É Luan aqui na área, né? Em geral, nós ficamos entre 60 e 70, já tem mais de 100 pessoas passando por aqui, mas eu estou vendo várias pessoas aqui conosco, a Keila lá de São Paulo, né? Está aqui conosco também, a Gabi, nossa, quanta gente boa, parabéns, Yasmin, Gabriele, nossa, Anderson, que beleza, né? Todo mundo aqui participando conosco nesse domingo. Então, Pedro... E aí, Célia, Oi. E aí eu queria fazer uma pergunta a Luan, do tipo assim, Luan, além do que a Célia também já falou, queria que você comentasse, mas aí, como você acha que nós, porque uma das coisas que a gente sempre discute é a linguagem. Acho que a questão da comunicação, das mídias sociais e das redes, ele tem vários problemas, né? Eu até nem vou me empolgar, porque senão a gente vai ficar a manhã toda discutindo isso aqui. Mas eu queria, porque tem vários elementos aí, democratização da tecnologia, uma série de coisas. Mas eu queria que você também falasse sobre a linguagem. Nós, né, você também, como sempre foi um menino brilhante, inteligente, né, uma pessoa... Eu digo menino no sentido assim, porque eu vi pequeno, mas não de menino de coisa, mas sempre foi assim, e é óbvio o sucesso que está fazendo, né, não é por acaso. Sempre foi muito inteligente. E aí, como é que nós, da universidade, que temos uma linguagem, né, eu acho que isso também tem uma distância, né? Nós da universidade, nós professores universitários, às vezes não conseguimos chegar, como o Ciro também, por exemplo, não conseguiu chegar, não consegue chegar até o povão, não consegue chegar até as pessoas. E isso é um grande problema também, né? Ter uma linguagem e dizer as coisas de forma que crie empatia com o público, né? Não é porque nós somos professores universitários que a gente, né, tem que falar de uma linguagem, tem que ter uma... Como é isso? Qual é o segredo, Luan? Diga aí pra gente qual é o segredo. Nilo, pode ficar à vontade, Nilo. Antes do Luan responder, eu quero que ele responda também uma questão que eu vou colocar. Luan, nós tivemos no nosso último congresso, no penúltimo congresso, no congresso da UFBA, no CBPN, no congresso de pesquisadores negros, no 7º congresso, o professor Velame, e ele nos falou da inteligência artificial, dos famosos algoritmos, né? Algoritmos. Algoritmos, os algoritmos. E aí, a pesquisa do professor Velame era de que os algoritmos não são burros, né? E que eles são inteligentes e logo eles podem assumir posição. Eu queria que você me falasse dessa possibilidade de que essas restrições que o sistema coloca a você faz parte da lógica racista da inteligência algorítmica. Primeiramente, meu tio mentiu. Eu nem sempre fui uma pessoa brilhante. Muito pelo contrário, eu escrevi isso hoje. Até os 20 anos era o puro suco do liberalismo que a sociedade nos impõe, tá ligado? Aquele papo, somos todos iguais, não sei o quê. Então, assim, não é bem assim. Inclusive, quem me ajudou e quem foi decisivo para essa minha retomada foi meu tio, esse aí, o mesmo que está sendo o host dessa live.
E então não é bem assim. Nem sempre eu fui brilhante, não. Não que eu seja também, né? Mas eu acho que o grande lance de você... E eu acho que isso que você trouxe é muito importante. Eu acho que a produção dos intelectuais são determinantes, porque eu não me considero um pensador, né? Ou melhor, eu não me considero um intelectual, mas eu sou um cara que bebe muito dessa fonte, né? Costumo dizer que eu cansei de amanhecer e ter 3 professores universitários na mesa de café discutindo pautas relevantes. Então, entre aspas, nunca precisei ir atrás. Para mim, era ali. Eu ia debatendo com você, com minha tia, com o Nilo, as coisas, e aquilo foi me construindo. E o resto, né? Claro, a gente vai buscando e tal, mas foi me entregue. Foi praticamente de bandeja. Então, eu sempre ouvia vocês conversando e sempre falava, pô, dá pra... Isso desde o início. Eu falava, pô, isso aqui... Eu lembro que eu fui entender o que era diáspora depois de algum tempo. Então, assim, eu sempre fui ouvindo as conversas e no início da página eu tentei trazer essa linguagem mais academicista para a página, do meu jeito, né? Longe de ser, né, tão qualificado. E eu percebia que isso afastava um pouco a galera. Porque, infelizmente, não são todos que têm aquela, como eu também não tenho, condição de adquirir, de extrair 100% de certas leituras. Na época que eu fui entrar no blog de Nilo para ler uns textos, eu gastava um tempo para poder entender tudo que estava sendo dito ali. Então, assim, o que é que eu acho? Eu acho super importante então, as produções intelectuais, mas eu também não desmereço as pessoas que conseguem traduzir isso para uma linguagem mais acessível e que, por mais que eles que não passem o 100%, mas vai transmitindo um determinado conhecimento de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira que possibilita que mais pessoas possam compreender. E vale lembrar que quando falamos de questões raciais, é muito importante que tenhamos pessoas pretas produzindo conteúdo, mas é também super importante que nós tenhamos pessoas negras conseguindo não é traduzir bem a palavra, mas assim, eu penso assim, no simplificar para que cheguem mais pessoas. Porque se a gente for pensar do ponto de vista do empobrecimento, não só intelectual, mas como também financeiro, a população negra é a mais atingida pela dificuldade financeira, é a maioria em trabalho infantil, é a maioria entre vários índices aí de pobreza, o que dificulta que nós cheguemos a posições mais de produção acadêmica. Então, quando uma pessoa preta chega lá, deve ser comemorada. Vocês, no caso, têm sim que produzir da forma mais intelectual, mais inteligente, mais interessante possível. E eu acredito que pessoas como eu têm também a obrigação de fazer com que isso chegue de uma forma mais, não vou dizer simples, mas que chegue também numa galera que não vai ter acesso, sabe? Então, assim, quando a gente simplifica o discurso, a gente com certeza falha em alguns pontos, deixa de falar coisas importantes, mas eu acredito que, assim como eu, várias pessoas têm como primeiro contato com essas discussões páginas que tratam de tempo com menos intelectualidade e que se aquela pessoa, porventura, gostar e começar a consumir, automaticamente, consequentemente, vai chegar em pessoas intelectuais como vocês. Na pergunta de Nilo, eu acho que o algoritmo ele é uma ferramenta, ele é um robô. Mas a gente esquece quem constrói essa ferramenta. Né? A ferramenta não nasce do nada. Quem constrói a ferramenta são pessoas, e quem construiu os algoritmos foram pessoas majoritariamente brancas. Brancas, masculinas, cisgêneras, heterossexuais. Né? E o algoritmo ele é alimentado pela forma com que as pessoas utilizam
as redes. E eu não sei se vocês concordam, mas a maioria das pessoas que utilizam as redes sociais, elas repetem comportamentos, e que esses comportamentos muitas vezes são racistas, são misóginos e são agressivos para minorias. Então, o algoritmo, ele sim é um robô, mas é um robô que foi criado e alimentado por uma lógica racista que prejudica pessoas negras, sobretudo pessoas negras que falam sobre racismo. Célia, fale. Nilo, fica à vontade. Vamos falar. Eu falei já bastante. Professora Célia, professor Nilo, fique à vontade para continuar. E Luan também, se quiser perguntar, é uma conversa, gente. Né? Aproveitando o tempo aqui, não se esqueçam de dar curtida, de dar o like, né? Seguir a gente, @APNB ou @pesquisadores negros. Né? É uma conversa, é um bate-papo, a gente está aqui todo domingo. A gente até vai pensar em mudar essa data. Luan até já tinha, mas Valentina tinha sugerido uns dias, eu conversei hoje, também vou conversar depois com o professor Nilo, professora Célia, para a gente ver na próxima semana. A gente não vai dar para ter um evento, né? Porque nós estaremos decidindo o destino do país no domingo, se Deus quiser. Nós estaremos decidindo e encerrando. Eu pensei que nós íamos estar aqui dando flashes do que estava acontecendo na rua, por exemplo. Eu imaginei que nós iríamos, que você ia votar. Olha o que eu pensei, digo, Romilson vai votar cedo. Eu vou estar lá na Fazenda Grande do Retiro, né, tentando conquistar os votos para o meu candidato a deputado estadual, professor Dr. Nilo Rosa, e de lá mesmo ia estar participando para mostrar, olha como está aqui o processo eleitoral, tal. Aí Nilo, que vai votar cedo também, gente, eu estou aqui em tal lugar, aqui. E aí nós íamos ficar o dia inteiro. Eu pensei que nós íamos ficar o dia inteiro dando flashes, falando o que está acontecendo e tal, mas não, a gente vai ficar de casa. Não, é uma sugestão. É uma sugestão. A gente pode depois conversar. Vamos conversar. Mas, Romilson, deixa eu fazer uma colocação ainda na fala de Luan. Luan, a Associação de Pesquisadores Negros, né, que o professor Romilson teve o prazer de criar, a professora Célia e eu também, ela tem um conceito diferente de intelectual. Né? O nosso intelectual não sou apenas eu que tenho doutorado, Romilson que tem doutorado, ou Célia que tem doutorado, ou a professora Frota que tem doutorado. Intelectual nós damos um sentido mais amplo, né? E você se enquadra muito bem nesse sentido, no sentido daquele que influencia, daquele que pensa, porque você pensa, né? Então, nosso conceito de intelectual vai muito na direção do conceito do intelectual de Milton Santos, professor Milton Santos. É o que nós chamamos de intelectual público. Né? O intelectual público do professor Milton Santos não é aquele que trabalha numa universidade, sabe? É aquele que tem uma relação com a sociedade, uma relação consciente com a sociedade. E aí ele vai prestar um serviço a essa sociedade. Então, quero discordar do nobre colega, mas já estou aceitando minha linguagem. quero discordar do nobre colega, mas você é o intelectual. Exatamente, até porque, né, Nilo, tem reflexão crítica, né, tem reflexão própria, né, tem reflexão, né? E aí, obviamente, e tem posicionamento, né, posicionamento político, tem consciência. Então, também concordo com o Nilo, tem essa questão, sim, você também... E, sim, principalmente, né, é formador de opinião. Se não fosse, não tinha tantos seguidores. O professor Milton Santos, que foi referenciado, né, muita luz para ele, onde quer que ele esteja, né, que foi referenciado agora pelo professor Nilo Rosa, ele, quando falava dessa nova era, interessante, rapaz, ler o professor Milton Santos e lembrar, ele em 2000, final dos anos 90, ele já falava do que seria essa sociedade. E ele dizia, gente, do jeito que estão caminhando com essa história de normas, regras, parece o fim do ser humano, mas não é, é o renovar.
É um outro olhar que parte muito mais do ser humano consciente. Porque nessa sociedade onde vale mais quem tem, e tem de todas as formas, não é só bens materiais, mas os títulos, etc, etc e tal. Né? Então ele está falando disso mesmo, dessa necessidade de nós termos que saber o que está acontecendo no contexto global, mas a ação é local. E você consegue, né, ter essa ação local atingindo pessoas, e talvez seja isso que faça com que os nossos governantes continuem se criando toda a estrutura para excluir a maioria da nossa sociedade brasileira do acesso à internet. E agora está nascendo a nova internet, né? Você está acompanhando aí o metaverso, que faz tem toda uma filosofia de previsão. Imagine um jovem prever o que ele quer para o futuro e construir o seu futuro, e a partir dali, daquele ambiente de metaverso que ele vai construir o que ele quer para ele, e de repente ele sai daquele ambiente e olha ao seu redor, nada do que ele estava prevendo vai ser a realidade. Você já pensou quanto a gente pode até vir ao suicídio? As pesquisas estão dizendo, a Unicef publicou uma pesquisa falando sobre isso. A quantidade de jovens que estão tentando suicídio ou entram em depressão e ansiedade e tantos outros problemas, porque não tem acesso, não tem tecnologia, não tem acesso, e não estão sabendo que as poucas vezes que eles têm acesso a essas tecnologias, eles estão sendo bombardeados pelo algoritmo. Né? Então, eles estão sofrendo ataques e não estão sabendo do consumo, do ter. E aí entra essa nova internet dizendo, não se preocupe, não. Você pode planejar tudo o que você quiser da sua vida aqui no ambiente virtual. E cá as pessoas vão ficar 24 horas no movimento, no ambiente virtual, dizendo, olha minha casa é ideal, olha minha praia é ideal, olha minha vida é ideal. E naquele momento, que eu não sei quando vai ser, que essa pessoa sair daquele universo ali e for até a cozinha tomar uma água e olhar ao redor, sim, mas a realidade é outra. Será que as pessoas vão se conformar? Bom, já que o mundo real é esse, e o mundo virtual é esse aqui, eu prefiro ficar no virtual. Será que é isso que vai acontecer? Nós não sabemos. Mas Milton Santos dizia que a solução, o caminho, ele não usou nem a palavra solução, um caminho é a consciência humana. Ele pregava sobre isso, né? Então não é abrir mão das tecnologias, tem aspectos positivos nos algoritmos, sim. Eu gosto muito quando eu coloco alguma coisa lá, faço 2 pesquisas, depois quando eu abro de novo, já vem tudo mastigadinho. Amo os algoritmos nesse sentido. Porque eu descobri, já que eles fazem assim, eles trabalham, então eu só pesquiso coisas positivas. Entendeu? Eu só pesquiso coisa, peraí, que eu quero saber isso aqui, deixa eles trabalharem por mim. A arma não é contra mim, então eles vão sobrar. Aí, para mim, então, eles facilitam minha vida. Entendeu? Eu não vou procurar coisas, né? Só procuro positivo, só vem coisa boa. Esses dias eu estava estudando sobre o blockchain, que eu sou contadora, né? E o blockchain, blocos, correntes. Então, é um novo livro razão para registro das operações. É o futuro. Né? O professor Nilo Rosa, que é auditor, que sempre trabalhou tentando ver em que momento o cidadão ou a empresa não está pagando os tributos, e agora vai ter toda a sua vida facilitada, porque ainda não conseguiu se identificar uma forma de burlar os registros que forem feitos a partir da tecnologia blockchain. Agora, Célia, veja então, só. A futura moeda é o Bitcoin. Então, quer dizer, nós estamos num caminho sem volta. E a nossa preocupação, enquanto aqueles que viemos, das bases sociais que viemos, é como é que nós podemos fazer para incluir os nossos que estão fora desse ambiente, ensinar para eles o que eles podem fazer para combater essas tecnologias que estão contra nós. E o caminho é esse que eu acabei de falar agora, é pesquisar coisas positivas também, porque senão, gente, a coisa pega. Aí agora, mas também para passar para Luan, né, eu queria provocar Luan também nessa questão aí, e saber o seguinte, Luan. Lógico, você tem multipolêmicas, né? Eu acho que eu acompanho o seu algumas vezes, né?
as suas publicações e vejo lá as discussões que são feitas, e são muito polêmicas, né? E eu vejo que, às vezes, tem essas tensões e essas colocações. Eu vi que as suas últimas publicações foram relacionadas, né, que você divulgou bastante, a de um pastor, né, falando, né, eu queria que você comentasse o que foi que você pensou ao publicar, fazer duas publicações. Uma, a questão da religião, o que é que você acha da religião e o uso, porque eu estou falando isso porque você publicou na sua página um vídeo, né? E também no programa do Ratinho, o Lula no programa do Ratinho. Eu queria saber o que foi que você pensou, né? E qual foi o seu sentimento ao fazer especificamente essas publicações. E aí, na sequência, eu queria que você falasse como é que você escolhe os seus temas, como é que escolhe, não, o tema que mais lhe tocou, que mais lhe incomodou de você publicar. Então, eu queria saber, comentasse sobre essas publicações que você fez essa semana na sua página, sobre, hoje, inclusive, né, e ontem, da entrevista de Lula no Ratinho, né, a questão de Ciro, né, nas questões, e falasse um pouco da política e como você trata de política e como tem tratado de política na sua página. Vamos lá, se eu esquecer alguma coisa, você me aí. É um papo. Eu quero começar falando sobre religião, né? Eu tenho um pai pastor, nossa família é toda cristã, crescida na igreja, inclusive eu. O Brasil é um país majoritariamente cristão e infelizmente a gente está vendo o mau uso da palavra de Cristo. Nessas não, já não é de hoje, né? Que isso vem sendo feito. Eu penso no cristianismo diferente do que o atual presidente prega e dos seus apoiadores, né? Eu não imagino Jesus com arma, eu não imagino Jesus com acúmulo de riqueza, eu não imagino Jesus sendo conivente com pessoas morrendo de fome e de doença por falta de remédio, enquanto outros não têm aonde colocar dinheiro. Esse Jesus não é o Jesus que eu aprendi, não é o Jesus que eu li, e não é o Jesus que eu acredito. Então aquele pastor, ele vem com uma fala, porque assim, a internet ela tem método. As coisas viralizam porque existe um método. Então, uma fala muito elaborada, talvez, não repercuta, não chegue nas pessoas que tem que chegar. E na fala daquele pastor, em 40 segundos, eu senti que ele conseguiu falar tudo, ou quase tudo, que eu penso. E nessa, eu acredito que a fala dele possa chegar em mais pessoas cristãs e despertar nelas uma outra perspectiva que elas talvez não tenham visto, exatamente por essa massificação de como só existisse uma ideia de cristianismo, que é essa ideia do atual presidente. Então, naquele vídeo, eu vi uma possibilidade de uma disseminação entre pessoas cristãs de uma palavra que, na minha leitura, é positiva sobre o cristianismo. Sobre o Lula no Ratinho, é mais ou menos a mesma coisa, né? Da mesma forma que a trupe do outro presidente adora divulgar ele fazendo coisas absurdas, como falar que vai metralhar A e B, tirando máscara de criança, com falas machistas e misóginas e racistas, como se fosse uma coisa positiva. Eu acredito que mostrar esse lado de Lula, que ele é uma pessoa bem sociável, que consegue conversar consegue articular com pessoas que nitidamente pensam diferente dele, porque o próprio Ratinho, eu posso estar muito enganado, mas ele foi um apoiador assíduo do atual governo, né? Inclusive durante as eleições de 2018. E ainda assim, ele consegue arrancar elogios do Ratinho, chamando ele de presidente. Lula! Ou então falando que ele é muito agradável. Ou a forma com que ele
quebra Ratinho quando o Ratinho tenta insinuar que ele é um cachaceiro. Né? Então, assim, eu acho importante, porque eu acho que é um outro conteúdo que vai chegar em mais pessoas. Então, a minha estratégia, porque pode não parecer, mas esse trabalho de curadoria também envolve um pouco de estratégia, é pensar mais nos compartilhamentos, né? Em quem pode chegar. Porque pode não parecer, mas para mim, eu estou vivendo uma batalha. Meus posts hoje em dia são majoritariamente a favor de Lula, não é à toa. Não é porque eu acho o Lula lindo, maravilhoso, o melhor do mundo. É porque, para mim, hoje, o maior compromisso é tirar esse atual governo. O governo que botou o Brasil de volta no mapa da fome. Esse governo que não só mata de Covid, mas mata de fome, mata com falta de assistência médica. Então, hoje, todo o meu enaltecimento a Lula vem também de uma admiração, pá, mas é maior parte do meu compromisso de tirar esse desgoverno. E se eu esqueci de responder alguma coisa, pode me refrescar a memória. Nilo? Ô, Romilson, professor Romilson, a professora Célia saiu, caiu, o que tem alguma Ela está entrando de novo aqui. Ah, tá. Não, mas aí eu tenho que... Não, tudo bem. Estão perguntando aqui qual o perfil do Luan no Insta. O pessoal está perguntando aqui qual o perfil do Luan no Insta. Porque aqui não está chegando nenhuma mensagem para mim. Eu não sei, aqui apareceu para mim aqui. Agora, eu não sei como é. Eu quero falar porque para mim aqui, mensagem nenhuma. Halida Campetrini, que perguntou qual o perfil do Luan no Instagram. Railda Campestrini. Isso. E aqui agora. Certo. O meu pessoal é o Luan Andrade e a página é Escurecendo Fatos. Então, o Luan Andrade é o pessoal, Escurecendo os Fatos é a página... Meu tio, você errou os dois. O Lua Andrade no Instagram e Escurecendo Fatos também no Instagram. Ah, certo. Sim, Nilo, desculpe, Nilo, pode falar. Luan, a sua afirmação de que o Brasil é um país majoritariamente cristão, ela traz para a gente profundas reflexões. A cultura brasileira ela é majoritariamente afro-brasileira. Embora não sejamos nós, afro-brasileiros, hegemônicos na produção e na reprodução cultural. Não é isso? Então, é uma afirmação que, de repente, ela tem algumas áreas de conflitos, né? Na medida em que, se a gente olha as manifestações culturais no Brasil, cultural no sentido mesmo da operação cultural, o samba, a música, as danças, são majoritariamente de origem afro-brasileira. Basta ver nossa música, digamos assim, eu ouso a dizer, oficial, que é o samba, né? Ele está do Oiapoque ao Chuí. Mas nós não somos majoritários, não somos hegemônicos. Então, eu queria que você se colocasse um pouco a respeito dessa que eu chamo de contradição de um país, na sua afirmação, majoritariamente cristão e uma cultura majoritariamente afro-brasileira. Eu estou perguntando isso porque tem um texto do professor Valdélio que discute essa questão. Ele apresentou esse texto no nosso congresso da UFBA e ele discute de forma bem específica essa questão. Então, eu queria que você desse uma... Mas eu queria... sobre isso. Eu queria aproveitar também para usar na discussão também, trazer uma questão que eu penso, Nilo, e Luan também, para poder enriquecer a discussão.
Repare, eu acho que, como o Luan falou, eu acho que também penso assim, eu acho que a gente tem hoje uma confusão. A religião foi utilizada, né? E é utilizada pela direita. Você vê lá no Irã a revolta que está tendo das mulheres, né? Por causa das práticas religiosas que se misturaram com o Estado, né? Então, isso também no golpe de 64 teve essa participação, né? E aí, as pautas religiosas que Bolsonaro traz, pátria, família, Deus, que é uma hipocrisia, como o Lan colocou, uma hipocrisia, né? Confunde mais. Então, a religião, para mim, o cristianismo, como o Lan colocou, esse cristianismo de Bolsonaro é o cristianismo pentecostal, Wilson, né? Oi? nós temos combinado que palavras de baixo calão não seriam ditas nessa parte mais educada. Tá bom. Maneiro do linguajar. Tá bom. O governo, né? Que esse governo que está aí, né? Se utiliza de lideranças e assume, né? E diabolicamente manipula as lideranças, né? As lideranças que são majoritariamente pentecostais e aproveitam, Nilo, uma coisa que eu estive pensando hoje, inclusive, isso. Aproveitam a forte identificação das comunidades afro-brasileiras com a espiritualidade. O negro, o preto tem uma espiritualidade que é diferencial, é um diferencial. A negritude nos dá uma relação com um transcendente, quer seja no cristianismo, quer seja no candomblé, quer seja em religiões que trabalhem com uma espiritualidade muito grande. Eu rodo. Então, aí, tá vendo o Luan tá dizendo que roda? Então, eu acho que existe esse diálogo. O que eu acho é que há uma manipulação, uma intenção de manter, inclusive, essa intolerância religiosa como estratégia. Eu, particularmente, sou de tradição cristã, judaico-cristã, mas acredito que eu sou afrocristão, a minha identidade de hoje é afrocristã, né? E acredito que o cristianismo é uma religião, é uma experiência de matriz africana, juntamente com o candomblé, mas que, a fim de controlar e manter, sempre foi dividido. A professora Célia está retornando, estou trazendo ela de volta aqui. Então, sempre foi dividido para se manter a dominação. Né? Mas então eu queria, passando isso, passo para o Luan, para que ele comente e faça suas colocações, Luan. Eu concordo plenamente, né? Eu acho que o Brasil ele tem essa confusão. Não sei se a palavra é confusão. É porque eu não gosto de miscigenação, de mistura, como não é, porque para mim sou muito simplório e tem uma perspectiva branca na minha leitura. Mas eu acho que o Brasil, por ter esse misto de muitas culturas e principalmente o apagamento de outras culturas, porque assim, eu vou tentar elaborar desde o início, né? A gente está em terras que originalmente não são nem de europeus e nem de africanos, né? O Brasil foi invadido, tinham seus povos originários, e esses povos originários já tinham sua cultura, sua sociedade, sua civilização, e que no primeiro momento foram extintas, ou tentaram extinguir, melhor dizendo, pelos brancos portugueses, europeus. Quando trazem nossos ancestrais de África, esse mesmo processo ocorre. A tentativa de apagamento de identidade, de cultura, de religião, entre outras coisas. O cristianismo foi arma determinante para que tudo isso fosse feito. Tanto as mortes, porque a gente tem que lembrar que a humanidade foi negada para que validassem o genocídio negro e indígena. Então, o cristianismo ele é um fator determinante para a gente entender em que pé o Brasil é construído. Você
ter uma religião que não fosse cristã já foi crime e até hoje é tratado dessa forma. O professor Sidney fala, né, que a grande diferença entre intolerância religiosa e racismo religioso é que o racismo religioso separa famílias, o racismo religioso faz você perder emprego, o racismo religioso faz com que você morra e seja atacado na rua. O que eu quero dizer é que, por mais que um evangélico tenha suas ressalvas com católicos ou com espíritas, eles dificilmente vão tratar essas pessoas como tratam pessoas de matriz de religião africana. E aí, indo um pouco mais para o questionamento do Nilo, eu acho que essa, não sei se a palavra é dicotomia, que existe entre nós sermos uma população, segundo o IBGE, majoritariamente cristã, mas que nós estamos o tempo todo usufruindo elementos da cultura ou indígena, ou africana, ou ribeirinha, e que elas, em muitos pontos, divergem bruscamente com o ideal do cristianismo, é um retrato dessa tentativa de apagamento. Posso estar errado, né? Eu estou refletindo sobre isso aqui agora, mas o que eu acho é o seguinte, é que de todos os elementos das culturas, a religião foi a mais tolhida, a mais apagada e a mais perseguida, né? Os não cristãos. Mas os elementos das religiões não cristãs, sobretudo de matriz africana, conseguiram se perpetuar dentro da sociedade. Nesse curto espaço de tempo, foi a reflexão que eu pude fazer, Nilo. Mas eu tô curioso para ouvir a sua réplica, porque eu tenho certeza que você tem outros elementos aí que me farão refletir acerca desse assunto. Certo. E aí, só um minutinho, gente, antes que Nilo fale, queria lembrar para todo mundo seguir a página de Luan, né? Diga aí, Luan, quais são a sua página e a sua página pessoal, para que possa ser o pessoal que está da associação que não conhece ainda, poder ir lá. Eu não vou arriscar dizer, porque eu disse errado todas as vezes. Então é melhor. Aliás, errei até a quantidade de seguidores, então, pela segunda vez, diga aí. Faz parte. A pessoal é o Lua Andrade, porque, para quem não sabe, meu nome é Luan com tio. E o tio ainda não é uma possibilidade nos arrobas. Então, eu faço o Lua Andrade, porque o artigo, né? Mas isso aí é a ideia antiga. Besta e antiga. E escurecendo fatos, sem o osso, escurecendo fatos, porque muita gente acha que é escurecendo os fatos, mas não, é apenas escurecendo fatos. E eu acho importante também vocês três falarem suas redes para as pessoas que eu aconselho até de uma próxima vez deixar fixado as redes em cima aqui dos comentários, mas para as pessoas que estão aqui atentas e podem fazer isso agora, aqui em cima, ó. Aqui, lá no canto, não sei. Tem ali, aqui ó. Tem aqui um tracinho. E nesse tracinho para baixo aparece todas as pessoas que estão participando da live. E você pode clicar e ir direto. E caso se interesse, seguir. Mas espera acabar a live para você não perder esse finalzinho. Exato. E aí é justamente isso. Nos últimos blocos, já batemos 12 horas e 5 minutos. Então vamos para os últimos blocos, nossas últimas considerações, né? E aí eu já queria, né, agradecer a Luan, né, de montão, mas a gente tem um tempinho ainda para vocês falarem, que já estou fazendo só minhas considerações já. Queria agradecer a Luan de montão por estar aqui. Eu sei que hoje, né, é o dia de Akin, né? Que é o filho de Luan, uma criança linda. Vou sair com ele daqui a pouco. Aqui é sair daqui, tomar um banho e vou sair com ele. Exatamente. Então, eu queria... e quem quiser conhecer a Kim também, lá no Lua Andrade, né? Tem as fotos de Akin fazendo toda... Você vai... É bom que
nesse Luan Andrade, a gente vê o crescimento de Luan, de aqui, né, Luan? Desde pequenininho, do nascimento, aí você vai, vai acompanhando. É quase aquele show de Truman, né? Que é aquele filme que passa, e que você vai vendo aqui crescendo lá na página de Luan Andrade também, para ver isso. Mas eu queria agradecer, sei que para Luan como é difícil, né, organizar o tempo, porque é uma pessoa bastante requisitada e tem uma série de coisas, tem família e tem uma série de eventos. Mas aí eu queria passar para professor Nilo e professora Célia fazer suas considerações finais, né? E a gente vai mantendo contato, a gente vai ver se a gente vai fazer na semana que vem, se a gente vai fazer na quinta ou no domingo mesmo, vou conversar depois com o professor Nilo, professora Célia. Mas, Luan, você está sempre convidado, a hora que quiser, não precisa nem marcar, é só vir entrar e dizer que quer participar. E a gente abre aqui o canal para você, e você entra, dá sua opinião, e sai, vai e vem, não tem problema nenhum. Aqui nós temos um espaço bem democrático, aqui é um bate-papo, e a ideia é essa. Então eu passo as considerações finais, depois eu passo para encerrar, e a gente continua. Professor Nilo? Olha só, professor Romilson, só rapidamente. Não, fica à vontade, ainda tem um tempinho. A gente sempre acaba 1h30, mas fica tranquilo. Quem é a estrela é você. Suas palavras foram profundas nessa pergunta que eu fiz. A única coisa que eu tenho a dizer nesse ponto aí é que, na verdade, a história da humanidade para fazer os autores que muita gente gosta, é a história da destruição das culturas, né? O pensamento eurocêntrico destruiu, genocidou dezenas, talvez milhares de culturas no mundo todo, independente de serem nobres, plebeios. Essa é a essência da reprodução. Ficou mudo, Nilo. Ficou mudo, Nilo. Fiquei mudo? Não, tô não. Agora não. Aparentemente foi uma oscilação da internet que tirou o áudio. Então, vejam bem, essa é a questão que eu me bato. Quando, por exemplo, eu discuto o meio ambiente, eu quero preservar uma coisa que a gente vê na cidade. Eu quero atacar uma coisa que a gente vê na cidade. Concreto armado, os rios sendo destruídos, as matas sendo devastadas, como a gente viu agora aqui no Rio Vermelho. Quando eu falo em ciência e tecnologia, é uma ciência e tecnologia que ela vai trazer conhecimento, produção de conhecimento, exatamente para que nós possamos dar conta dessa devastação que está acontecendo. Quando eu falo por exemplo, em desenvolvimento sustentável, é aquele desenvolvimento que preserva a liberdade do cidadão, que faz com que o trabalhador informal possa produzir sem que haja a perseguição da polícia. Então, vejam que essas coisas, depredação do meio ambiente, repressão policial ao trabalhador, aquele que se... Essa é a questão que está colocada nesse modelo que o professor Romilson fala, nesse modelo civilizatório. Esse é o modelo civilizatório do pensamento eurocêntrico que nós temos que combater. E isso que eu me proponho. Como disse o professor Romilson, a sua presença é muito importante nessa nossa conversa e nós estamos convidando você para aparecer outras vezes. Aí eu queria ouvir a professora Célia, minha orientadora, a professora Célia. Pois é, eu estava aqui refletindo aí nessa problemática, né, que foi colocada, que é real, né, a principal arma utilizada pelos europeus para nos atingir, para nos aniquilar, foi exatamente
o nosso ponto forte, né? Os nossos valores religiosos. Só que eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Perfeito. Né? Ou seja, é o nosso ponto forte mesmo. E se nós tivéssemos noção de quanto é forte, nós estaríamos em outro patamar. O problema é que a gente não consegue entender o quanto isso é forte, muita gente. Mas eles fizeram de tudo. E eu não vou muito longe, não. Eu vou dar um exemplo. Uma certa feita, acho que o terceiro ou quarto encontro dos pesquisadores negros, tinha alguns estudantes daqui da UFBA, mas que eram da Moçambique e dois países que falam língua portuguesa, Moçambique e Angola. E eles falam, poxa, vocês aqui na Bahia vivem no nosso Inchester. Eu, como é? A gente não liga mais para essa questão da religiosidade, não. Nós estamos mais na pegada da tecnologia, não sei o quê. Eu disse, olha, entenda bem, eu cresci, minha mãe dizendo que não me queria nas religiões africanas, eu tenho que confessar, mas ela era. Fez santo, filha de... Eu digo, não é porque eu não tenho jeito, sério. Eu já nasci com isso. Eu rodo, como disse Luan nesse instante, desde 6 anos de idade, então não tem jeito. Mas se você não nasceu com esse dom, com esse presente, né? Ela dizia, com essa obrigação, era obrigação, ela se sentia assim. Obrigada a aceitar, mas é que a gente não precisava fazer isso, porque a sociedade não queria, então ela nem fazia, nem obrigava a gente a ir para o terreiro, tá? A gente ia porque a gente queria estar lá. A gente não conseguia entender como é que é uma coisa, e ela adorava, viu, por sinal. Ela era uma obrigação que ela adorava ver Maria. Ela colocava o torso e uma conta no pescoço, ela sentia super poderosa, e acabou, e ninguém dissesse que ela era feia, rapaz, um negócio. Então a gente vendo isso, ficávamos também. Recentemente eu vivi uma experiência nos Estados Unidos. A minha orientadora era a grande mestra lá numa igreja, uma grande igreja universal, sabe? Tipo essa que tem aqui do Iguatemi. Tal. E aí eu fui estudar, olha que eu sou contadora, doutora em engenharia, mas eu quis ir para os Estados Unidos falar um pouco de cultura e diversidade. Gente, que onda, vive. E aí eu amo o Brasil. Sou apaixonada pela Bahia e Ave Maria, o meu amor mesmo é Salvador. Então, onde quer que eu vá no mundo, eu conheço 22 países, eu falo muito bem da Bahia. Luan, que susto que eu tomei, viu? Quando eu comecei a apresentar o Brasil e fui falar de Salvador, eu mostrei o nosso povo lindo, sabe? Comecei a mostrar nossas praias e falei das nossas religiões. Aí falei que lá também tem as igrejas protestantes, tal. Agora, o nosso poder mesmo é o poder religioso africano. Olhou assim, Aí comecei a mostrar as fotos do terreiro, vários terreiros, papai, a gente manifestando. Daí mostrei a gente invadindo mesmo na festa do Bonfim. Né? Aí nós que fizemos, né? Aí conto a história. Ela disse assim, rapaz, eu preciso conhecer esse lugar. Ela é contadora, a família dela é de contadores, ou seja, depois dos faraós deles, na Nigéria. Eu preciso conhecer esse lugar. E ela veio aqui em dezembro, antes da pandemia, e tomou um susto. Como é que vocês conseguiram guardar tanta cultura, essa cultura milenar? Porque elas estavam fazendo o desserviço de dizer que eles não estão mais nisso, não. Como já tinha acontecido com um grupo dos quase 50 embaixadores que vieram para a Bahia e foram recebidos no altíssimo nível. Eu já contei essa história aqui pelo nosso grande líder lá da Fazenda Grande do Retiro, Ailton Ferreira. Ele era secretário da reparação, ele não tinha um centavo na secretaria dele, mas ele tinha network. E aí ele ligou para todos os secretários do Estado e disse, gente, nos dias tais e tais, eu prefiro que vocês me emprestem um carro oficial desses pretos grandão, que cada um de vocês tem 2. E ele conseguiu 50. E ele pegou todos os embaixadores de cada cidade, de cada país africano, entrou na paralela, um carro atrás do outro, mostrando aqui, ó, com toda a atrocidade que foi feita nesse trabalho, desse desserviço de nos tirar da África. Uma coisa foi positiva. Nós conseguimos segurar a onda da religião. Enquanto vocês aí na África estão na contramão, nós estamos aqui dizendo, é isso aqui que nos segura, isso aqui é nossa resistência.
E aí eu vejo jovens como você, Luan, dizer assim, pô, eu sou filho de pastor, mas é óbvio. E a juventude, ou você está dizendo assim, não, pera, meu negócio é esse aqui é meu lugar, isso aqui é a minha identidade. E esse poder que nos dá as condições de dizer que nós vamos continuar resistindo e combatendo esse racismo estrutural que foi criado para nos excluir. Então, esse nosso dom, esse nosso poder religioso, agora mais do que nunca, segue nos fortalecendo. Eu vejo dessa forma. Obrigado, professor. Oi? Deixa eu fazer um comentário rápido, bem rápido mesmo. Na verdade, até os anos 60, alguma coisa assim, você sabe que as religiões de matrizes africana tinham que registrar na delegacia. A minha mãe de santo ainda tem uma carteira de registro dela na delegacia de polícia. O que acontece hoje? O Estado moderno, que o Brasil quer se passar por um Estado moderno, não pode ter essa lógica de repressão. Então, o que o Estado moderno brasileiro fez? Delegou, por ação algumas vezes, ação da polícia, ou por omissão, delegou a correntes de pensamento eurocêntricas essa possibilidade de reprimir as religiões que vêm de outras culturas. O Estado delegou por ação para a polícia ou por omissão para esses pensamentos de matrizes eurocêntricas que vêm a perseguir. Leia, por favor, eu vou botar aqui no próximo embate o texto de Valdelli, do professor Valdelli. A outra questão que Célia colocou, que eu acho fundamental, é esse pensamento desses jovens africanos que vêm para o Brasil achando que nós estamos discutindo questão de religião e que não estamos discutindo questões tecnológicas. Basta você conhecer a África, acompanhar o noticiário da África para saber que é exatamente o contrário. Né? Eles, ainda fundamentados no pensamento eurocêntrico, cultural eurocêntrico, se concentram na região mais pobre do mundo. Então, vir para o Brasil, querer dar ensinamento para a gente é uma piada desses jovens africanos e dos doutores também africanos que vêm para aqui nos ensinar. Desculpe a intervenção, mas Célia falou essas coisas que Célia falou, é fundamental que a gente reflita sobre isso. Luan, suas palavras finais, fique à vontade. Queria, primeiramente, agradecer o convite. Como sempre, como em qualquer conversa com vocês, eu aprendo bastante. Vou ter que, de fato, eu vou ter que adiantar, porque ainda vou ter que trocar o chuveiro, porque queimou meu chuveiro aqui. E, gente, por favor, votem em Lula. Eu fui agora comprar um chuveiro, o chuveiro mais barato era R$120. Não dá, tá puxado. Então, agradeço o convite, sempre que eu puder... E vote no professor Nilo Rosa, 18885. Esse aqui, ó, na Bahia. É porque para mim ele tá aqui. Não sei se para vocês também tá. Não tô enxergando, não. Tá bom. 18885. Queria dizer também que eu participei da campanha de Nilo de 2018. E foi graças à campanha dele que eu tive autoestima para poder escrever para a internet. Eu me recordo que a gente tinha reunião, né, toda sexta-feira. Em uma das sextas, umas pessoas começaram a elogiar um texto que ele, em tese, tinha feito e tal. Eu lembro que foi sobre quando pegou fogo na capela de Notre Dame. E eu tinha muito medo, né? Porque, escrever que nem Nilo, para mim era uma responsa, ou pelo menos parecer ser Nilo, né? Era uma responsa, e muita gente elogiando o texto. E foi naquele dia que eu tive autoestima para começar, e foi naquele dia que eu tive assim, autoestima para poder saber que o que eu penso e digo poderia ser relevante para algumas pessoas. Então, parece propaganda política, mas não. Mas se não fosse a campanha de Nilo e a minha participação nela, talvez não existisse a página hoje. Ah, não. Muito bem, tá vendo sério. aí, rapaz? Tô falando sério. Ô, Luan, você
desde o início da nossa live, você tem feito algumas afirmações. Primeiro falou que é pequenininho, né? Quando você fala Nem que é fisicamente ele é pequenininho. tá falando de aqui, Mais né? alto do que eu. Nesse sentido. Não, mas se não, falando sério. Rasgação da parte, isso é uma verdade. Então, gente... Gente, eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui com vocês, agradecer os internautas maravilhosos que estiveram aqui de todo o Brasil, Iva lá de Recife, né? Algumas pessoas que chegaram agora, pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, todo mundo mandando um abraço, Moraes, Patrícia, Gildélia. Quero agradecer cada um de vocês. Nesse domingo, podia estar em casa assistindo televisão, outras coisas, e vieram para cá. Né, nos ouvir, poucas pessoas participaram, intervindo, senti falta de Lilian, né? Mas os professores também da Associação dos Pesquisadores Negros que estiveram aqui conosco, agradecer ao professor Romilson pelo convite, né, que nos fez, e ao professor Nilo Rosa que está aí nessa campanha maravilhosa, e com certeza no próximo dia 2 de outubro nós estaremos firmes e fortes para uma sociedade baiana muito melhor com a eleição do professor Nilo Rosa, deputado estadual, número 1885. Então, tchau. Sucesso total, os orixás continuam nos fortalecendo para a gente na resistência. Valeu, pessoal. Amém. E aí, gente, não se esqueçam de seguir a página @Pesquisadores Negros. Né? Obrigado a todos aqui que também fazem parte da Associação de Pesquisadores Negros. Todos aqui são também, Luan também teve todo presente. Então, beijo no coração de vocês. Mais uma vez, obrigado, Lu. Tchau, tchau. Obrigado, Sérgio. Acabei de seguir aí, gritando os passos. Tchau, pessoal. A foto, gente, a foto. Peraí, a foto. A foto. Só um segundinho. Pronto, valeu. Obrigada. Tô colocando lá.